Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa nova aula da primeira série e hoje nós iremos estudar um assunto muito interessante. E aí, será que é possível ter sobrevivência de outros seres fora da Terra? O tema da nossa aula de hoje é sobrevivência humana fora da Terra. O que você acha? Você concorda com isso ou não? Então vamos analisar alguns pontos positivos e negativos dessa aula em relação à sobrevivência humana fora da Terra. Vamos lá? É possível existir vida fora da Terra? É possível que em cada estrela que observamos no céu tenha pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que existe pelo menos 100 bilhões de planetas dentro da Via Láctea. Um dos maiores dilemas da ciência é a busca por vida da Terra, e hoje muitos cientistas acreditam que o contato com os seres extraterrestres não está em um futuro não muito distante. Mas você, como cientista, consegue afirmar que um planeta é propício a ter vida? Um dos sinais que indica essa possibilidade é o planeta estar em uma zona habitável, ou seja, quando este corpo celeste está localizado em uma região distante o suficiente de sua estrela para que a temperatura possibilite a existência de água líquida em sua superfície. A Terra, por exemplo, está em uma zona habitável em relação ao Sol. Outro sinal que pode indicar a sobrevivência da vida em um outro planeta é quando há a presença de água líquida e fontes de energia no local, tais como carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. Com a tecnologia de hoje, os cientistas conseguem detectar a presença de água líquida e outras substâncias químicas em pontos diferentes nas galáxias, o que possibilita o avanço de estudos científicos sobre a vida fora da Terra. Então, o que nós podemos observar com o texto é que, para poder ter vida em outro planeta, é necessário existir algumas condições habitáveis. Uma delas é a presença de água. Nem todo o planeta da nossa Via Láctea, por exemplo, contém água. Por exemplo, a nossa Terra ela contém água, né, água potável, tanto na forma de água salgada, água doce, como também tem gás, né, por exemplo, o oxigênio, que nos permite respirar. Tem outros gases como o carbono, o nitrogênio. Então, são gases pela qual a adaptação do ser humano e seu metabolismo ele pode favorecer a essa vida. Mas será que outros planetas teriam essa capacidade? Temos que falar também em relação à temperatura. A temperatura de um planeta, para que exista vida, é necessário que não seja uma temperatura não muito alta, como também não pode ser uma temperatura muito baixa. Existem planetas que são congelantes, ou seja, que eles estão em volta completamente de uma temperatura muito baixa. Como também tem planetas que estão muito próximos do Sol e que a temperatura ela é altíssima, o que impossibilita, nesse caso, qualquer contato com vida. Mas é lógico que existem planetas que parecem muito com a Terra, né, que tem características, né, como por exemplo a água, tem características em relação ao ar, e tem outras características que pode proporcionar aí uma vida habitável em outro planeta. Mas será que nós temos tecnologia ainda o suficiente para que isso possa ocorrer? Então vamos lá. Qual é o tipo de vida que esperamos lá fora? É evidente que a chance de existir vida fora da Terra é muito grande, diante das bilhões de possibilidades de planetas presentes na galáxia, conhecidos e desconhecidos pelo homem. Porém, é importante entender que isso não significa que haja vida inteligente lá fora, mas talvez planetas formados por amebas e seres unicelulares. Então, uma das ideias aqui surpreendente é a questão de já ter vida em outro planeta. É claro que dificilmente a gente pode falar que existe vida inteligente, né? Como muitas pessoas falam, por exemplo, a questão da vida extraterrestre, ou seja, extra fora da Terra. Mas é claro o fato que pode ter sim vida em relação a alguns pequenos micro-organismos, né? Como amebas, algumas bactérias. Isso pode acontecer sim. Afinal, durante muito tempo, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, a Terra que conhecemos hoje era somente habitada por esses seres unicelulares. Além disso, para que formas de vida se tornem complexas e inteligentes, não é necessário somente tempo, mas a adaptação da vida ao ambiente em que ele está. Também não é possível negar a existência de vida inteligente fora daqui, mas como ainda não temos muito conhecimento sobre como a evolução varia de planeta para planeta, conhecemos ainda muito pouco deste vasto universo. É muito difícil prever se existe ou não vida extraterrestre inteligente. Então, analisando esse ponto, então fica quase impossível a gente prever se existe vida extraterrestre ou não.
É claro que já vimos documentários, já vimos isso no jornal, já vimos evidências, né? Muitas pessoas já gravaram vídeos, né, de algumas naves, de algumas espaçonaves, né, habitando a nossa região nos céus. É claro, mas isso ainda justifica o fato de que exista vida extraterrestre que seja, pelo menos ainda desconhecida, habitando fora da Terra. Isso principalmente porque é necessário que tenha uma inteligência. Então não se sabe ainda se existe essa vida extraterrestre inteligente fora da Terra. E que nem eu falei anteriormente, é necessário que para poder existir vida é necessário um princípio de fatores, né? Então, e outra, nós não sabemos como se dá essa evolução. A gente sabe como aconteceu a evolução da Terra, né, de como os seres surgiram, né? Um foi surgindo o outro, foi ganhando características, foi ganhando adaptação e foi evolução, mas nós não temos como saber como é que isso realmente ocorre no nosso planeta, né? São coisas ainda que para o futuro, quem sabe, ainda poderiam ser estudadas, né? E isso não é um futuro não muito distante. Sabemos também que a tecnologia ela tem avançado muito, né? E muitas sondas espaciais, né, muitos robôs, já conseguiram chegar em outros planetas e já conseguiram trazer algumas evidências. A humanidade em outro planeta. Se saíssemos do nosso planeta hoje, demoraríamos de 1 a 3 meses para chegar no nosso vizinho, Vênus, que tem o tamanho da Terra, mas não poderia nos abrigar. Vênus tem uma atmosfera tão espessa que não conseguiríamos nem ver sua superfície. Eles sofrem de um severo efeito estufa. Boa parte da luz do Sol, de que fica presa dentro da atmosfera do planeta, aquecendo a temperatura maior de 480 graus Celsius. 10 sondas soviéticas pousaram em Vênus em 1975 a 1982 e enviaram fotos antes de derreterem, pois até chumbo derrete a essa temperatura. Então, o que nós podemos observar, esse planeta Vênus é um planeta com temperaturas muito altas. Então, é impossível ter sobrevivência humana neste local. Tá, então nós podemos ver em que Mercúrio é praticamente impossível ter vida, porque à noite, de dia temos temperaturas muito altas e durante a noite temos temperaturas muito baixas. Então, impossível ter vida. Outra coisa em relação a planetas muito gasosos, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a gente não pode nem pensar em que pode ter vida nesse planeta, porque eles não têm uma superfície rochosa, né? É completamente cheio de gases. Não tem como nem imaginar que pode ter casas formadas nem nesses planetas, né? Então, eles têm características muito interessantes, principalmente Júpiter, né, que é um dos integrantes do Sistema Solar. Ele é muito congelado, né? Na verdade, ele não tem crosta terrestre. A espessura ela é muito grande, né? Principalmente de gelo. Então, não tem como nem enviar, né, a humanidade para essa região. A NASA já tentou enviar uma sonda, mas não conseguiram chegar até lá para poder fazer essa exploração de gelo. De todos os planetas do Sistema Solar, Marte é o mais hospitaleiro, com certeza. Mas, mesmo assim, está longe de ser um bom ambiente para nós, seres humanos, adaptados à Terra. A temperatura no verão é boa, chegando a uns 20 graus Celsius, mas no inverno é severo, podendo atingir menos 140 graus Celsius. A atmosfera é bem fina e o gás principal é o CO2, o que devemos saber não é bom para nós. Saindo de Marte, passamos pelo cinturão de asteroides, que só tem pedregulho, e o planetarão Ceres, que é bem interessante, mas quase 1000 km de diâmetro, não tem uma atmosfera e é super frio, com temperaturas variando de menos 170 até 150 graus Celsius. Então o que a gente pode observar é que Marte poderia ser, mas principalmente por conta da temperatura, né? Tem uma temperatura aí que ela varia, né, de 20 graus Celsius até menos 140. Mas ainda tem que ter estudo se isso vai ser viável ou não, mas por enquanto ainda não é viável para a sobrevivência da humanidade. A humanidade em outro planeta. Stephen Hawking afirmou que seremos obrigados a abandonar o planeta Terra em 100 anos. Isso, de fato, pode acontecer, né? A vida espacial traria enorme desafio para o corpo humano, entre eles a ausência de oxigênio e da gravidade. Ralph Tiedemann, professor e líder de uma unidade de biologia evolutiva da Universidade de Potsdam, na Alemanha, concorda com Hawking quanto aos problemas graves que enfrentaríamos na Terra. Para ele, a sobrevivência humana fora de outro planeta é algo muito difícil de imaginar. De uma perspectiva evolucionária, o período mencionado, 100 anos, é curto demais para esperar qualquer adaptação evolucionária, e a probabilidade de um organismo complexo, como o corpo humano, se adaptar a um mundo completamente diferente, me parece baixa, afirma. Axel Meyer,
chefe do Departamento da Biologia Evolutiva da Universidade de Constância, no sul da Alemanha, tem uma visão semelhante. A vida, inclusive na nossa espécie, evolui no nosso planeta moldada por mutações aleatórias e seleção não aleatória, diz o professor. As pressões de seleção no espaço seriam muito diferentes sem oxigênio, temperaturas, radiação, e os seres humanos morreriam imediatamente. Então existem várias afirmações de que possivelmente uma vida, por exemplo, em órbita no planeta, em uma nave, seria completamente difícil, principalmente pela questão do gás oxigênio. E outra é a questão da gravidade, né? Então, um tempo de 100 anos não seria suficiente para que o ser humano conseguisse se adaptar, né, a esse tipo de sobrevivência. Vamos agora para o exercício, né, e vamos tentar aprender, vamos tentar relembrar aquilo que nós vimos durante a aula. Imagine uma situação hipotética em que a Terra passou por alterações bruscas e, em poucos dias, a sobrevivência da espécie humana no planeta estará ameaçada. A única alternativa para garantir a continuidade da vida humana é a migração para outro planeta. Se você fosse encarregado de escolher outro planeta para ser colonizado, quais características levaria em consideração ao fazer essa escolha? Cite 3 características. Então vamos lá, gente, vamos relembrar o que a gente viu durante a aula. O que me daria um planeta realmente adaptado? Quais são as características que dariam para os seres humanos conseguir sobreviver nesse planeta? Então vamos lá? Então a resposta seria: o estudante identificou as características essenciais para a manutenção da vida humana, citando, por exemplo, a presença de atmosfera, com características semelhantes às da Terra, gás oxigênio em quantidade adequada para permitir a respiração dos seres humanos, efeito estufa moderado, etc. Existência de água líquida, disponibilidade adequada de luz, temperatura adequada, viabilidade de transporte das pessoas, até o planeta selecionado. Então, para poder selecionar um planeta, é necessário então que exista água, né? É necessário que exista uma atmosfera que seja habitável, que tenha gases que consigam fazer com que o ser humano sobreviva, por exemplo, o oxigênio, né? Tem que ter um efeito estufa moderado, não pode ser muito alto, porque senão impossibilita também. E também tem que ser preparado para receber transporte, né? Porque o ser humano ele precisa se movimentar de um lado para o outro. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Para acessar essa aula e outras informações, acesse a plataforma Eduque. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.